primeiro lugar, João declara que o aparecimento dos falsos mestres era sinal de que a última hora já havia chegado. Verso 18: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Os leitores de João, eles tinham ouvido falar a respeito da chegada do anticristo. A palavra anticristo é uma palavra composta na língua grega da preposição anti, que significa contra ou no lugar de, e Christos, que significa Cristo. Então, anticristo significa duas coisas ao mesmo tempo: aquele que é contra Cristo e aquele que quer estar no lugar de Cristo. E por isso é inimigo de Cristo também. No fim dá no mesmo, mas essa nuance é muito importante. O profeta Daniel tinha falado do abominável e da desolação. O Senhor Jesus falou dos falsos mestres que viriam no nome dele, negando a verdade e dizendo que eles eram o Cristo. Muitos dirão, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus ensinou isso aí. Então, os crentes lá da Ásia tinham ouvido de que o anticristo haveria de chegar. Mas o que nos interessa agora é que João diz que os anticristos já chegaram. Eles já estão presentes, eles são uma manifestação do anticristo. E eles estavam atuando nos seus dias. Aqui nós podemos, mais adiante no capítulo 4, verso 3, João vai usar a expressão o espírito do anticristo. O espírito do anticristo já estava presente. E a que João se refere? João se refere exatamente a esses falsos mestres que já estavam atuando nas igrejas e ensinando um evangelho diferente e um Cristo diferente. Eles são chamados de anticristos porque eram inimigos de Cristo, porque falavam contra Cristo e queriam tomar o lugar de Cristo. Era isso que eles estavam falando. O surgimento deles era indício para João que a última hora havia chegado. Última hora é a mesma coisa que final dos séculos, últimos dias, últimos tempos, são expressões que aparecem no Novo Testamento para indicar esse tempo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. A última hora já badalou a última hora desde o dia de Pentecostes. Nós já estamos vivendo a última hora. A última hora é esse período entre as duas vindas de Jesus, que Paulo chama de últimos tempos, Pedro chama de os últimos dias e outras expressões semelhantes. Essas expressões querem dizer que essa é a última fase do plano de Deus. A última fase do plano da salvação começou com a morte e ressurreição de Cristo, derramamento do Espírito Santo. Agora Deus está chamando o seu povo, a sua igreja, nós vivemos nessa época, que vai terminar com a vinda do Senhor Jesus. Quando a gente fala em última hora, o pessoal pensa mais no futuro, né? Um futuro catastrófico que se apresenta. A última hora já começou, os últimos tempos já raiaram, a última badalada do relógio de Deus já foi dada. Quando Cristo vier, a história desse mundo, como nós o conhecemos, estará encerrada. Essa é a etapa final do plano de Deus. Não tem, depois da vinda de Cristo, não tem mais outra etapa. Haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, o estado eterno. Então, essa é a última hora, esse período entre as duas vindas de Cristo, que é caracterizado, Jesus disse isso lá no sermão escatológico dele, de Marcos 13, pelas perseguições, terremoto, tsunami, epidemias, pestes, perseguição dos cristãos e o surgimento de falsos cristos. Então, quando João percebe aqueles mestres ensinando um outro Cristo, ele diz, é a última hora. Isso faz parte dos últimos tempos. Falsos profetas existiram desde que Cristo veio e vão existir até o dia que ele vier. Sempre haverá falsos profetas, falsos mestres e falsos cristos.
E a igreja precisa estar preparada para reconhecê-los, para não ser enganada. Se eu perguntasse para você agora, nessa manhã, me diga o nome de 5 falsos profetas que você conhece no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Duvido. Né? Notaram? É porque não existem? Não. É que vocês não prestaram atenção ao ensino deles. Né? Não prestaram atenção ao ensino deles. Eu me lembro, sempre gosto de contar isso aí. A falta, às vezes, de discernimento nosso. Uma mulher que me mandou um Twitter dizendo assim: meus 2 pregadores prediletos, Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Falta total de discernimento. Né? Óbvio, como é que pode? Né? Então, a importância da igreja está saber, né? A nota falsa. Né? Saber a nota falsa. Muito bem. Então, o primeiro ponto é: o surgimento dos anticristos, dos falsos mestres, é uma evidência de que a última hora já chegou. Nós estamos vivendo a última etapa do plano de Deus. Meu segundo ponto: a origem desses falsos mestres, está aí do verso 19. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é de nós. Esses falsos mestres, esses pregadores itinerantes que iam pelas igrejas trazendo uma outra mensagem, um outro evangelho, um dia eles tinham feito parte de igrejas genuinamente cristãs. João diz: eles saíram do nosso meio. Então um dia eles professaram a fé, um dia eles foram batizados em nome de Jesus, um dia talvez até se tornaram pastores, presbíteros, pregadores, evangelistas das igrejas. Mas alguma coisa aconteceu que eles abandonaram o ensinamento dos apóstolos a respeito de Jesus. Eles viraram as costas para aquilo que havia sido transmitido por Pedro, Paulo, João, saíram daquelas igrejas e agora estavam ensinando em todo lugar que Jesus não era o Cristo. Não é isso que ele diz aqui? Jesus não era o Cristo. Saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos. A conclusão de João é que se eles fossem crentes de verdade, eles não teriam abandonado a comunhão dos santos. Eu não me refiro a uma igreja local, porque às vezes por motivos vários você sai de uma igreja e vai para outra. Mas a comunidade cristã, eles pararam de se declarar como cristãos. Eles não se identificavam mais com a doutrina dos apóstolos, mas um dia eles já tinham sido membros. Isso é o que a gente chama de apostasia. É quando uma pessoa frequenta, conhece, foi batizada, participa da ceia, ocupa cargos, dá demonstração de fé, mas um dia alguma coisa acontece e aquela pessoa abandona o evangelho, nega o evangelho, e o que é pior, ela abraça uma seita e começa a ensinar um evangelho que era totalmente diferente daquilo que um dia aquela pessoa aprendeu. Eles saíram do nosso meio, eles eram parte das igrejas, mas João diz aqui que eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, ou seja, intimamente, eles nunca realmente se convenceram que Jesus era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Era uma fé externa, não era uma fé genuína que brota de um coração convertido. Eles, se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. De tabela, vejam a importância que a Bíblia dá à comunhão dos santos, a estar junto com os irmãos, a fazer parte da comunidade. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Falsos profetas surgem de dentro das próprias igrejas. Por isso que nós precisamos nos acautelar, nós precisamos ter cuidado, por isso que é importante conhecer a verdade e examinar a verdade o tempo todo. Isso aqui é o espírito do anticristo que já está presente no mundo. Meu terceiro ponto é a certeza que João tinha com relação
aos seus leitores. Ele tinha falado a respeito desses falsos mestres que tinham saído da igreja, porque de fato não eram crentes de verdade, mas com respeito aos seus leitores, João tem uma outra opinião. Veja o que ele diz no verso 20 ao verso 21. Vós possuís a unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma procedem da verdade. Ao contrário desses falsos mestres, desses anticristos, que tinham o espírito do anticristo neles, os leitores de João tinham aquilo que João chama aqui de a unção do santo. O santo aqui é o Senhor Jesus. A unção que procede do santo é o Espírito Santo. O Espírito Santo é dado por Cristo a todo verdadeiro crente para selá-lo na verdade, para garantir a perseverança dele, para fortalecê-lo, consolá-lo, santificá-lo e guardá-lo para a vida eterna. É chamado de unção porque é uma sinalização, é uma consagração daquela pessoa para Deus, de forma que ela não pode se perder. Vocês foram ungidos por Jesus com o Espírito Santo quando se converteram, diz o apóstolo João. Por isso vocês têm o conhecimento. Vocês não serão enganados como essas pessoas e vocês não abandonarão a verdade. Não é porque vocês são melhores, mas porque vocês foram ungidos com o Espírito Santo. Muita gente quer ser ungida hoje em dia e infelizmente acabou virando uma coisa muito banal. Eu já fui pregar em determinadas igrejas que quando eu subi no púlpito, que eu olhei aqui por baixo, tinha vidrinho de óleo de toda cor. Eu fiquei com a impressão de que aquilo era usado durante a semana para ungir gente, para ungir carteira de gente para ganhar trabalho, para ungir identidade da mulher amada para que ela voltasse para casa, certidão de casamento, enfim, ungir doente, ungir essas coisas todas, coisa que eu não vejo nenhuma base para ser feita no culto pelo pastor. Não vejo qualquer fundamento disso. A unção que nos interessa é a unção que o Santo Senhor Jesus nos dá. E Ele nos dá essa unção por ocasião da nossa conversão. É o Espírito Santo que habita em nós, que sela, que dá a verdade. O próprio Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, Ele vai guiar vocês em toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade em contraste ao espírito do anticristo, que é mentiroso e que ensina aquilo que não é da parte de Deus. Então, vocês têm a unção que vem do Santo. Todo crente verdadeiro foi ungido com o Espírito Santo, consagrado para Deus e tem conhecimento. Ele sabe instintivamente, intuitivamente, ele sabe a verdade, ele conhece a verdade. E ele não pode se afastar da verdade. João diz no verso 21, a razão por que ele está escrevendo. É como se dissesse assim, João, então, mas se isso é verdade, se nós temos o Espírito Santo e o Espírito Santo nos traz conhecimento, nós não precisamos de mestres. Nós não precisamos de quem nos ensine, porque nós já temos a unção que vem do Santo e temos conhecimento. Mas João diz, sim, eu sei disso. Mas eu estou escrevendo, não é porque vocês não sabem a verdade, mas porque vocês sabem. Eu estou escrevendo para confirmar isso aqui. Então, num certo sentido, a pregação da palavra de Deus, a própria Escritura, ela confirma aquilo que o Espírito Santo já disse no coração do salvo. Você é salvo, Deus ama você, você é meu. A pregação da palavra confirma isso. Quando o crente verdadeiro ouve a palavra, ele reconhece isso, ele se deleita, ele se alimenta, ele confirma, a sua certeza de salvação é fortalecida. Não é isso que ele está dizendo? Não escrevi porque vocês não sabem a verdade. Vocês sabem, vocês têm a unção que vem do Santo, vocês conhecem a Jesus, mas eu escrevi porque vocês sabem. O que eu estou fazendo é confirmando aquilo que vocês intimamente já sabem, porque nenhuma mentira jamais procede da verdade.
seja a verdade de Deus que está no coração de vocês, ela não vai produzir a mentira para que vocês se apostatem e vocês saiam do meio do povo de Deus, porque vocês têm a unção do santo. Eu sei disso, eu estou escrevendo somente para confirmar isso aqui. Essa é a razão pela qual a Bíblia foi escrita, porque através dela nós temos conhecimento da verdade, confirmação, consolação na verdade que Deus já nos ensinou. O termo anticristo é mencionado nas Escrituras, especialmente nas cartas de João, onde ele nos alerta sobre os falsos ensinadores que negam a verdadeira natureza de Cristo. Em 1 João 2,18 lemos: Filhinhos, já é a última hora. E assim como ouviste que vem o anticristo, também agora surgiram muitos anticristos. Por isso conhecemos que é a última hora. É crucial perceber que o anticristo não é apenas uma figura única que aparecerá no fim dos tempos, mas que existem muitos anticristos que atuam em nossos dias, trazendo engano e afastando as pessoas da fé genuína. A primeira advertência que devemos considerar é a de que o anticristo se opõe a Cristo. Sua missão é distorcer a verdade e enganar os fiéis. Ele pode se apresentar como um líder carismático, fazendo promessas sedutoras que parecem oferecer o que realmente desejamos. No entanto, como crentes, precisamos estar vigilantes e sempre avaliar as mensagens à luz da Escritura. Paulo nos avisa sobre a vinda do homem do pecado, que se opõe e se exalta acima de tudo o que é chamado Deus. Isso nos ensina que não podemos permitir que ideias ou doutrinas que não estejam em conformidade com a verdade bíblica ocupem um lugar em nossos corações e mentes. Outra característica do anticristo é a negação da encarnação de Cristo. Em 1 João 4,3, lemos que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Essa verdade é essencial para a nossa fé. O Deus que se fez homem, que viveu entre nós, morreu e ressuscitou, é a base da nossa esperança e salvação. O anticristo, portanto, tentará desviar esta verdade, promovendo uma compreensão distorcida de quem Jesus realmente é. É nosso dever, como seguidores de Cristo, defender a verdadeira doutrina da encarnação, não permitindo que mentiras ou enganos tomem conta de nossas congregações. Ademais, devemos estar cientes de que o anticristo procura dividir a igreja. Ao invés de promover a unidade em Cristo, ele semeia discórdia e desconfiança. Em Efésios 4,3, somos exortados a nos esforçarmos para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O anticristo deseja que nos desunamos e precisamos estar cientes de que qualquer ensinamento ou atitude que nos impeça de amar e acolher nossos irmãos deve ser considerado com cautela. A unidade na fé é uma poderosa defesa contra as ciladas do inimigo. Como podemos, então, nos preparar e proteger contra a influência do anticristo? Primeiramente, devemos ser homens e mulheres da palavra. Em Hebreus 4,12, vemos que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. O estudo diligente das Escrituras, a oração e a participação na comunidade de fé nos capacitarão a discernir a verdade do erro. Além disso, devemos cultivar um profundo relacionamento com Cristo, buscando sua presença diariamente e permitindo que sua verdade molde nossas vidas.